aconchego, o lugar que era para ser um lugar de felicidade, porque geralmente você trabalha, passa 8 horas lá na rua, pega um trânsito terrível aqui em Recife, e de repente você chega em casa, você sai da cidade de 4 horas da tarde, chega de 8 horas da noite. É mais perto você sair daqui e ir para Caruaru do que você sair do centro do Recife, que era para ser 12, 15 minutos para sua casa. Aí você chega cansado, aí quando entra em casa, problema, briga, contenda, dificuldade. Algumas pessoas dizem, não, é melhor chegar de meia-noite. Davi encontrou algumas guerras dentro do seu próprio lar. Mas agora a guerra era pior. Ele está diante de uma fortaleza, a cidade dos Jebuseus. Ele está diante de uma cidade fortificada. E naquele lugar ele encontra os Jebuseus em cima da muralha, zombando dele. Os Jebuseus estavam dizendo, olha, se eu colocar os cegos, se eu colocar os aleijados no texto, hoje essa conotação muda, né? Porque mudou e a gente já não pode mais estar trazendo esse nome dessa forma, mas é como está na Bíblia. Se eu colocar esses, nem você vai conseguir vencer esses. Logo, aquela cidade se colocou como um obstáculo intransponível, uma cidade fortificada, uma fortaleza. Existem áreas da nossa vida que aparecem algumas fortalezas, né? Existem circunstâncias que a gente entra, irmãos, que a gente diz assim, não tem como vencer isso não. A gente quer baixar a guarda, nós recuamos, porque aquilo ali nos machucou. Quando você recebe uma palavra que desqualifica você, uma palavra que te coloca para baixo, você você mora onde? Tu mora ali. Você é da onde? Tu é de tal canto, Ou, trabalha com o quê? Se formou em quê mesmo? Às vezes não desqualifica. Quantas vezes eu não vi alguém dizer assim, ela é do lar. Como se do lar fosse uma coisa desqualificada. Ela está cuidando dos príncipes e das princesas. E pense um trabalho. Pega o homem, bota ele para ser do lar, que tu vê como é que é a situação. Né? Às vezes a gente é desqualificado por uma palavra de alguém. Você nunca vai dar certo. Né? Às vezes a gente é desqualificado pelo amigo que diz, rapaz, olha, surgiu vaga de promoção na empresa. Mas tu vai fazer isso para quê, meu irmão? O concurso vai acontecer, para que tu vai fazer esse concurso? Tu não vai passar. Desqualificado. Davi e os guerreiros deles foram desqualificados. Vocês pensam que vocês são quem para lutar contra essa fortaleza? Os cegos e os aleijados vão combater vocês, porque vocês não conseguem vencer nem esses. A pergunta é, você já foi desqualificado? Você já foi desprezado, desprezada por alguém? Já passou por uma situação que você se sentiu totalmente assim para baixo, inferiorizado? Olha que coisa, de cima da muralha eles gritam, mas Davi não escuta a afronta. Ele toma um posicionamento em Deus. Aqui eu quero trazer algumas coisas para nós. Hoje, se eu for dar um tema para a pregação, Deus está abrindo novos acessos. Deus está abrindo novos acessos para a sua vida. A primeira coisa que me salta aqui no texto
é que Deus sempre abre novos acessos para quem toma um posicionamento dele. Quando a gente se posiciona nele, quando todo homem, toda mulher toma um posicionamento, Deus abre, descortina novos acessos para a gente. Coisas maravilhosas Deus começa a fazer. Deus começa a trazer algo para o coração de Davi. Deus começa a trazer um acesso novo para a vida dele. O Deus que trouxe lá é o Deus que traz aqui. Deus vai trazer para você um novo acesso. Talvez seja uma nova ideia, sabe? Talvez seja um novo projeto. Talvez seja uma palavra de ordem para o seu coração. Eu sei que Deus vai trazer alguns acessos. Você vai começar a pensar em algo diferente. Vai começar a fazer coisa diferente. E vai começar a conquistar o que Deus tem para a tua vida. Talvez o acesso seja restauração. Que área que você precisa de restauração? O Senhor pode trazer restauração para a tua vida, para o teu casamento, uma restauração financeira, uma restauração para o teu emocional. Deus pode te fazer prosperar em todos os caminhos, uma restauração espiritual, porque Deus é o Deus que dá acessos para aquele que se posiciona nele. Deus dá um novo acesso, Cris, para a vida de Davi. Quem ouve a voz de Deus entra no novo acesso de Deus. Os jebuseus estavam lá e eles tratavam Davi como um derrotado. Eles tratavam Davi como um fracasso. Quantos dias a gente não acorda assim? Quantas coisas não batem na nossa porta e a gente começa a entrar num sentimento de derrota. A gente começa a se olhar e dizer assim, não tem mais como. A gente começa a olhar para a gente e dizer, rapaz, parece que não dá para vencer. Dá uma cutucada na pessoa que está ao seu lado e diz, dá para vencer. Amém? Sabe como? Não dê ouvidos para eles. Davi não deu ouvido para eles. Até quando você vai dar ouvido às más notícias? Até quando você vai ouvir os teus opressores? Até quando você vai ouvir alguém que só faz te desqualificar? Até quando você vai ouvir alguém que olha para você e trata você como um nada, como um fracasso? Até quando você vai se preocupar? Porque às vezes, irmãos, a gente está tão preocupado com a opinião dos outros. Já percebeu que a gente está preocupado com o que os outros estão pensando da gente? Já percebeu que as redes sociais são maravilhosas, mas tem gente frustrada com a opinião de alguém em uma postagem que ela fez na rede social? Ei, a opinião dos outros não muda a tua vida, só quem muda a tua vida é a opinião de Deus. Deus é o único que pode mudar o teu destino. Deus é o único que pode mudar a tua geografia. Deus é o único que pode mudar a tua história. Nós temos que ouvir a Deus e perceber o que Deus tem para nós, nos colocarmos diante dele, porque só ele pode mudar a nossa vida. Agora Isaías 45, o Senhor traz algo tremendo para nós. Olha lá, 45:2. Diz: eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou tirar todo obstáculo que tiver no teu caminho. Talvez você não viu. Eu vou tirar todo obstáculo que tiver no teu caminho. O que tiver impedindo a tua vitória, o que estiver atrapalhando a tua conquista, o que estiver no teu caminho, tirando aquilo que eu tenho para você, eu vou tirar, eu vou libertar você, eu vou liberar você. Eu quero trazer uma palavra de ordem para o seu coração. Você está liberado para avançar por Deus. Avança, porque Ele vai quebrar os ferrolhos, Ele vai despedaçar as portas, Ele vai abrir aquilo que parecia que está fechado, a tranca. É como o cântico diz, não há ferrolho nem porta
que possam impedir o que Deus está para fazer na nossa vida, irmãos. Eu entendo que este é um tempo de Deus derramar sobre nós. Eu entendo que este é um tempo de Deus tirar todo impedimento. O que eu e você precisa é se posicionar, porque Deus tem um novo acesso. Você pode dizer para alguém aí: Deus tem um novo acesso para a tua vida. Amém? Olha para mais uma pessoa aí, olha com cara de crente, gadita, cheio da glória de Deus, e diz para ela: Deus tem um novo acesso para a tua vida. Davi estava diante de uma fortaleza. Fortaleza para a gente pode trazer muitas reflexões. Fortaleza para a gente pode trazer muitas mensagens. Quando a gente olha para o mundo medieval, a gente consegue imaginar uma fortaleza. Se você vai aqui no bairro da Várzea, você tem o castelo de Brenan. Você começa a perceber, quando você assiste aqueles filmes, antigos, medievais, você começa a perceber o que era uma questão de uma fortaleza. Mas quando a gente pensa em fortaleza, a gente vai pensar logo que é um lugar de difícil acesso. A gente vai pensar logo que é um lugar difícil para entrar. A gente pensa logo nas torres altas que existem numa fortaleza, intransponíveis, porque lá ficam os arqueiros para lançar flecha. A gente pensa nas portas, e não são as portas iguais às portas que a gente tem, porque as portas de hoje, irmãos, que a gente bota na casa, a gente tem que bater nela devagar, porque senão a mão entra. Tem uma tal de semi-oca que parece que já está oca toda, né? Olha, outro dia o cupim estava revoltado e reclamando, porque não tem mal o que comer numa semi-oca. Tem nada, um pedacinho de nada e um isopor, acabou, né? A gente bota na esperança de proteger, eu não sei o que. Naquela época não, eram portas grossas, madeiras, portas fortes, paredes grossas, paredes, sabe, você usa o cimento de hoje em dia e você consegue arrancar a pedra. Usa o cimento antigo para você ver, né? Eram paredes de estruturas velhas, mais fortes, verdadeiras fortalezas, lugares de difícil acesso, intransponível. Mas sabia que às vezes a gente tem fortaleza não no aspecto medieval, mas lugares às vezes de difícil acesso dentro de nós? Sabia que às vezes Satanás tem feito fortaleza na mente? Sabia que as trevas às vezes têm feito fortalezas no coração, nas emoções de muita gente? Lugares de difícil acesso, ninguém entra, nem você mesmo muitas vezes acessa. Não tem medo. Parece que não quer girar a chave, porque as consequências são terríveis. São problemas que a gente carrega há tempo. São problemas que parece que trazem uma resistência muito grande. É como se fosse um vírus que não consegue ser vencido facilmente. Que cada dia cria obstáculos e vão ocupando espaço dentro da nossa vida. Verdadeiras fortalezas, verdadeiros jebuseus, lugares que zombam de nós, que despejam escárnio, como despejou sobre Davi. Nem os cegos, nem os aleijados vocês conseguem vencer. Satanás também faz isso. Ele lança essa zombaria sobre nós, quer ver? Ele sempre traz um balde de desânimo. Você ora pela tua família e aparentemente parece que ficou pior. É o desânimo.
A mulher vai lá e faz aquele dia e organiza tudo. E ele não diz nem um obrigado. Não valoriza e o desânimo vem. Você investe na vida do filho, investe, e ele vira as costas. Você investe em alguém e ela prospera, esquece de você. Baldes que Satanás joga. Quer ver um? Você nunca vai superar esse problema. Você nunca vai vencer esse mau hábito. Você nasceu para viver essa vida de miséria. Isso vão criando feridas. Isso vão criando fortalezas dentro de muitas pessoas. Palavras como você nunca vai vencer, nunca vai ser feliz, nunca vai casar, nunca vai conquistar, tem sido base, alicerce na vida de alguns. É a zombaria de Satanás. Sua família nunca vai se erguer. Você nunca vai viver felicidade aí. Seu casamento vai de mal a pior. Palavras terríveis, né? O Senhor está te dando acesso hoje, novo acesso, para você vencer tudo isso. Para você romper com essas coisas, com essas muralhas, com essas paredes, com essas portas que tentam cada dia, sabe, deter você. Você vai fazer como Davi. Ele tomou um posicionamento. E quando ele se posicionou, ele não se posicionou em si, ele se posicionou em Deus e viu novos acessos de Deus para a sua vida. Está chegando um novo acesso aí. Amém? Segunda coisa linda desse texto é que os novos acessos de Deus vêm para quem não escuta outras vozes. Eu ficava aqui, escutava o louvor e eu dizia, nossa. E ele repete de novo. E eu começo a perceber que talvez tenha alguns fantasmas habitando a tua mente. Talvez tenha alguns unidos entrando aí nos teus tímpanos. Talvez estejam vozes que precisam ser caladas, que não precisam ser mais escutadas, e que está muito latente, muito viva na tua história, nesse quadro que você está passando. Os novos acessos vêm quando eu não escuto outras vozes. Davi não deu ouvido à afronta. Davi não deu ouvido àqueles que estavam escarnecendo dele lá do alto do muro. Ele ignora essas vozes. Ignora essas vozes aí, rejeita no teu coração, diz, eu não quero não. Essas palavras, não deixa elas ocupar a tua vida, mas trabalha em Deus. Vive as estratégias de Deus, porque há uma voz que você precisa ouvir, é a voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor disse, eu vou, mas não vou deixar você só. Deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele é o teu amigo, amigo bem presente. Ele é amigo para toda hora. Escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Dá ouvido para Ele. Se você não tem dado ouvido, começa a dar ouvido para Ele. Começa a pedir para Ele ordenar as tuas ações. Pede para Ele te dar sabedoria. Pede, sabe, escuta a voz do Espírito. Escuta a voz de Deus. Dá ouvido. Uma coisa interessante que eu entendi e aprendi é que eu escolho a voz que eu vou ouvir. Sou eu que digo que estação vai tocar. Eu não gostei dessa, eu mudo. Você também, sabe, sintoniza na estação do Espírito. Escuta a voz do Espírito, vai prosperar.
vai vencer, vai ser curado, vai ver o milagre, vai viver a bênção, vai ver a família ordenada, vai sorrir, vai ter paz, vai dormir de novo. É ouvir a voz. A gente passa tempo demais, irmãos, ouvindo palavras que não servem, que nos limitam, que roubam os sonhos. Precisamos parar e ouvir a voz de Deus, encher o nosso coração da voz de Deus, para quando a gente abrir a boca, falar das coisas de Deus, porque Deus é o Deus da bênção. Escuta a voz do Senhor, cala as outras vozes. Não deixa ninguém guiar teus passos a não ser o Espírito Santo de Deus. Não deixa o teu eu falar mais forte, porque o meu eu é terrível. Às vezes a gente criou um plano, uma estratégia de que a nossa é melhor e a gente não quer ouvir nem Deus. Porque a gente acredita que da nossa maneira resolve. Resolve? Não resolve. Mas o Senhor tem solução para a minha e para a tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que te trouxe aqui esta noite, mas o Senhor sabe. E Ele diz: filho, escuta a minha voz. Filha, escuta a minha voz. Clama a mim. A gente até clama, mas a gente tem que ouvir. Ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz. Em terceiro lugar, precisamos abrir os olhos para o novo acesso de Deus. Porque às vezes a gente está com os olhos voltados para o problema. Já percebeu? É uma enfermidade, a gente fica voltado para onde? Para o problema. É uma dificuldade financeira, a gente já não vê mais saída. Problema. É na estrutura emocional? Problema. É espiritual? Esfria, para de ler Bíblia, para de orar, para de ir para a igreja, porque está voltado para o problema. O problema vai roubando, vai sugando o nosso néctar de vida, vai sugando a nossa energia, a nossa força. E a gente só consegue olhar para o problema. Quer ver uma coisa? Quando eu era pequeno, fazia uma trela. E minha mãe dizia: não vou fazer nada não. Seu pai vai chegar. Quando seu pai chegar, bichinho, você vai ver quando seu pai chegar. Irmãos, eu ficava agarrado no ponteiro do relógio. Eu queria que ele não andasse, porque se ele anda, meu pai vai chegar. E quando o carro dobrava na esquina, e você sabe o som, você diz: e agora? E ele vai entrar em casa. Você busca uma estratégia. A estratégia da gente lá de casa era ir dormir, né? Fazia de conta que estava com sono e ia dormir. Não funcionava muitas vezes. Você quer se livrar daquilo e papai vai chegar. Meu Deus, papai vai chegar. E você faz um monstro. E você já fica imaginando o meu pai quando ele pegar aquele cipó de goiaba. Não é porque os dias de hoje é de pantufa, né? Mas naquela época não era pantufa não, meu amigo. Valia tudo. O vale tudo era naquela época. Só o Senhor sabe. Tinha uma tal de, que hoje é chamada de pata de vaca, né? É salsa, sei lá, aquela rama. Jesus da glória. E se você tivesse uma avó feita a minha, que graças a Deus eu era pequeno, não convivi muito, mas minha irmã conviveu, que dizia, dava a faca para você, dizia: vá no pé de goiaba e tire o galho que você vai apanhar.
E a minha avó dizia mais assim, ó: cuidado, se tirar grosso demais dói muito. Se tirar fino demais arde e fica um vergalhão. E você ia andando pensando: que troço que eu tiro. Já imaginou? Que situação. Aí papai chega e você já fez um monstro. Você, meu Deus, ele vai me matar com 2 pancadas. E você está angustiado. Aí ele chega: o que foi que houve? Você: papai, eu fiz isso. Ele: tá bom, faça mais não, vai dormir. Hã? Como assim? Irmãos, você falou a verdade. Resolveu. Às vezes a gente está sem conseguir olhar os novos acessos de Deus, porque a gente está preso ao problema. E o problema começa, sabe? Parece sítio do Pica-Pau. Cuidado com a cuca. Ela te pega daqui, ela te pega de lá. Não tem pra onde correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então ele vai crescendo, crescendo. Quando a gente olha só para o problema, a gente para de olhar para os acessos. Nós temos que abrir os olhos para os novos acessos de Deus, porque até aquilo que parece dificuldade para você é Deus te agitando, te sacudindo, porque nem todo problema que vem na nossa vida é do diabo, e nem todo problema que vem na nossa vida é para nos matar. Às vezes é Deus para nos tirar do nosso estado, sabe? Que a gente está muito acomodado, para que a gente possa se mover e perceber que existe um universo poderoso de Deus. As pessoas olhavam para onde? Para a muralha. Eu conduzi você a olhar a muralha. As pessoas olhavam para o muro. As pessoas olhavam para a torre. As pessoas olhavam para os soldados em cima dela com lança, com espada, com flecha. Mas Davi não. Davi viu o novo acesso de Deus. Davi viu o túnel. Quando eles olhavam, é por isso que eu trouxe na visão, a leitura dos dias atuais, na nova linguagem de hoje. Davi olhou para o túnel das águas. Ei, às vezes a gente não tem que estar olhando como é que a gente vai passar lá por cima daquela montanha, não. Há um túnel por baixo, há um lugar por baixo. Sabe quem vê? Quem se dobra. Sabe quem vê? Quem se prostra. A gente precisa olhar os acessos de Deus no olhar de Deus. Dobra teu joelho, clama ao Senhor, te humilha diante dEle, vai nas águas, porque a solução está nas águas, é nas águas profundas, é nas águas de Deus. A água fala de avivamento. Quando eu estou avivado em Deus, quando eu busco da presença de Deus, Ele vai descortinando, Ele vai mostrando saída, Ele vai mostrando. Lembra da mulher? Ela se humilhou, ela foi até o homem de Deus e disse: Eliseu, meu marido morreu e eu estou com a dívida. Ele disse: olha, pega vasilhas, pega as vasilhas, enche aí, tem um pouquinho de azeite, enche. Eu vou mudar, eu vou multiplicar, eu vou abençoar. Nós temos que parar e perceber isso. A gente não tem que olhar as coisas que são comuns, porque Deus age no sobrenatural. É comum a gente olhar para aquilo que é comum na nossa frente, mas a gente tem que perceber que Deus tem um sobrenatural. Ele age no sobrenatural. Está na hora da gente mergulhar no sobrenatural de Deus. Está na hora da gente entender e aguçar os nossos sentidos para o sobrenatural de Deus, ouvir esta voz de Deus. Davi fez o que ninguém fez. As pessoas olhavam e diziam: não dá para entrar aí não. Davi se baixou, percebeu o túnel e alcançou o que ninguém alcançou. Quando você se dobrar diante de Deus, você vai estar fazendo o que muita gente não fez.
E você vai alcançar o que muita gente não alcançou. Se prepare para alcançar. Quando você abrir os olhos para os novos acessos de Deus, se prepare para alcançar. Porque os acessos de Deus nem sempre é o que você está pensando. Nem sempre a solução está, é fulano que vai me ajudar, é isso aqui que vai acontecer, é o governo que vai fazer, é isso aqui que eu vou. Nem sempre é por aí. Porque Deus pega o improvável e Ele faz acontecer a partir de lá. Deus pega o milagre e faz o milagre. Eu sempre conto isso, não paro de contar sobre isso. Eu não sei se vocês aqui já comeram um peixe chamado traíra. Eu já comi muito. Ele tem uma espinha assim, ó. É terrível. Porque você come e ela, se você vacilar, ela na garganta. Aí aqui a gente aprendeu, né? Joga farinha para tentar ver se desce. É uma guerra. Difícil de comer. Só que um jovem, perto da casa dele tinha muita traíra. E ele estava passando por necessidades. E ele teve que aprender a comer traíra. E sabe o que foi que ele fez? Aprendeu a tratar. E ele consegue tratar a traíra tirando todas as espinhas e fazendo filé de traíra. Adivinha o que aconteceu? Ficou milionário. Não tinha nada. Mas é o maior vendedor. Pode ir lá na internet, pesquisa. De filé de traíra. As pessoas olhavam e diziam, eu quero isso não. Ele fez filé. É os acessos de Deus. Um dia um jovem estava num culto como esse, de escola bíblica dominical. A gente está à noite. E a professora dele olhou para ele e disse, meu filho, você vai fazer o que da vida? Vai ficar nessa sempre? Faça alguma coisa para a vida, tome uma atitude. Ele parou, ficou com aquilo na cabeça. Chamou 4 amigos. Fez 5 camisas com o nome Atitude. Pegou um outro amigo e disse, vai naquela loja lá no shopping, todo normal, e pergunta se tem a camisa Atitude. E o amigo foi lá e disse, vocês vendem a camisa Atitude? Não, não vende não. O outro chegou lá e, vocês vendem a camisa Atitude? Não, vende não. O terceiro foi lá, você vende a camisa Atitude? Não, vende não. O quarto foi lá, você vende a camisa Atitude? Vende não. Ele chegou lá depois com a camisa Atitude. Aí o cara disse, essa camisa Atitude aí, meu irmão, que a turma veio comprar e tal, aqui não vende. Vende que loja? Ele disse, não, eu sou representante. Ele disse, eu quero. E com 20 anos, ele virou milionário. Existem alguns acessos. Alguns acessos de Deus. Mas a gente precisa fazer o que ninguém esperava que a gente fizesse. Para a gente alcançar o que ninguém imaginava que a gente alcançasse. O que é que eu quero dizer com isso? Seja criativo. Porque Deus vai te dar a solução para o problema que você está passando. Confie em Deus. Acredita, porque o milagre do Senhor vai acontecer. Ou quem não lembra de Boa Viagem, aqui pertinho. Você ia lá e tinha um rapaz lá e dizia, ei, salada. Né? Eu acho que eu não fui o único que comprei não. E ele chegava junto de você, irmã Nova, e dizia assim, salada, queres? Antes de você abrir a boca para dizer não, ele disse, dizendo que é turista, mas não tem 50 centavos da salada. Quer salada? Você me dê 2. Ficou rico. Irmãos, Deus vai te dar a solução. Talvez seja lágrimas. Talvez seja mais uma hora de oração.
talvez seja mudar o teu comportamento, talvez seja sorrir mais, talvez seja chorar mais, talvez seja caminhar mais, talvez seja ficar quieto. Eu não sei, mas Deus vai te dar os acessos que você ainda não viu. Procura os túneis. Não precisa pular a muralha, tem túnel. Procura o túnel porque você vai entrar por lá. O muro pode ser alto, intransponível, mas o túnel está lá. Davi encontrou, irmãos, um novo acesso. Eu quero que esta palavra seja uma nova esperança para o teu coração. O acesso de Davi, a esperança de Davi estava num buraco fora dos muros de Jerusalém. Está lá. E um dia eu e você vamos estar numa caravana lá. Se você quiser, porque eu vou. E a gente vai poder andar nesse túnel, é bem apertadinho. Eu vou fazer até uma dieta. Mas eu vou passar lá. E vou chegar, e vou filmar, e vou imaginar os soldados de Davi entrando para conquistar Jebus. Tem túnel aí. Tem túnel para você, fica de pé. Tem túnel. Se Davi pode, você também pode. Se Davi venceu, você também pode vencer, sabe por quê? Porque também tem brecha aí nessa fortaleza do teu inimigo. Teve brecha na de Davi, tem brecha na tua e na minha. Tem brecha. E o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te mostrar e você vai vencer. Fecha teus olhos nesse momento. Fecha teus olhos. Enquanto você fecha os olhos, entenda. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o socorro bem presente. Ele não falha. Ele vai te mostrar, filho, filha, tem um acesso aí. Tem um túnel novo. Deus vai te mostrar, porque este aqui, onde você está hoje, é um ambiente profético. E no ambiente profético Deus se move. Por isso que o salmista diz: me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. É na casa do Senhor. Deus vai se mover ao teu favor hoje. É nesse ambiente profético que Ele vai criar um caminho. É nesse ambiente profético que Ele vai te dar um escape. É nesse ambiente profético que Ele vai trazer a tua libertação. É nesse ambiente profético que Ele vai trazer um acesso novo para a tua existência, para a tua vida. Em ambiente profético a gente faz declarações proféticas. Começa a declarar aí a tua vitória. Começa a declarar a área. Vai mostrando para Deus. Vai mostrando, porque o céu já está liberando a bênção. O céu já está liberando a provisão. O céu já está trazendo aquilo que eu e você precisa. A gente precisa simplesmente se prostrar. A gente precisa simplesmente olhar para o túnel, se abaixar, se humilhar diante de Deus. Buscar a solução no sobrenatural. Nem sempre ela vai estar naquilo que é provável, mas ela sempre virá quando a gente deixar de ouvir as velhas vozes. As vozes que machucam, as vozes que nos humilham, as vozes que nos desprezam. E começar a ouvir a voz do Espírito. Deixa de ouvir outra voz, escuta o que Deus tem para a tua vida. Abre os olhos espirituais. Geazi só conseguia ver o exército do inimigo. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele. E ele passou a ver o exército do Deus Todo-Poderoso tomando toda a terra. Deus está tomando agora. Abre os olhos, porque Deus está tomando agora toda a tua casa. Deus está tomando todo o teu negócio. Deus está tomando toda a tua vida. Deus está tomando o teu filho, a tua esposa, o teu marido. Deus está tomando cada passo teu. Começa a perceber o que Deus está fazendo.
Entra no sobrenatural de Deus. Mergulha neste avivamento do Senhor. Pede para que Ele avive a obra na tua vida. Pede para que Ele aqueça teu coração. Começa a mergulhar e perceber o que Deus tem preparado para você. Porque há milagre de Deus para a tua vida. Há milagre de Deus para o teu coração. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que aqui se encontra. Meu Deus, daquele que não conseguia ver mais saída, mas há uma saída. Obrigado, porque contigo sempre há saída. Operando, Senhor, quem impedirá? Meu Deus, Tu és aquele que nos dá novos acessos. Tu és aquele que tem a chave de Davi, que abre as portas. Coloca na mão dos Teus filhos. Está escrito que não há ferrolho nem porta que possa impedir o que o Senhor tem para fazer. Assim como foi nos dias de Isaías, nós declaramos, confiamos, cremos que será na nossa vida, na nossa história. Nós vamos andar feita Piracema, Pai, na contramão de tudo, na certeza que o Senhor vai nos dar a vitória. Ainda que tenhamos que nadar contra a maré, contra essa correnteza pessimista que está aí fora, contra um mundo que diz não há solução, nós vamos crer, porque o Deus Todo-Poderoso, o provedor de todas as coisas, o nosso Jirê, é aquele que vai nos trazer a provisão, é aquele que providencia a bênção e o milagre. Nós tomamos posse e declaramos a Tua bênção. Meu Deus, que nossos ouvidos espirituais estejam abertos para a Tua voz. Que os nossos olhos espirituais possam contemplar a Tua glória. Que possamos ver o que o Senhor já preparou. Porque Tua palavra diz que é tão grande que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu o que o Senhor preparou. Jamais penetrou o coração do homem. Mas nessa noite nós te pedimos, penetra o nosso. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentidos espirituais. E nós declaramos a restauração de cada lar, a restauração de cada vida. Nós declaramos as Tuas portas abertas, o Teu milagre, aquilo que um dia era fortaleza, agora vai virar a cidade, como foi cidade de Davi, vai ser cidade de habitação, o centro da adoração do Senhor, o lugar onde o Senhor será engrandecido, louvado. Nós Te rendemos graça, Pai. Nós Te rendemos louvores. Muito obrigado pela Tua provisão. Amém e amém.